Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra de hoje. Este é o terceiro programa dedicado ao estudo do capítulo 17 de João e da oração do Senhor, a oração que Jesus fez. Dividimos esta oração em 3 partes e até agora vimos apenas a primeira, os 5 primeiros versículos. A segunda parte se inicia no versículo 6 e vai até o versículo 19. A terceira começa no versículo 20 e vai até o final do capítulo, o versículo 26. Nos primeiros 5 versículos, Jesus ora por ele mesmo. Quer dizer, ele ora sobre sua própria vida e obra pelo seu ministério aqui na terra. Jesus viveu uma vida perfeita aqui. Ele realizou uma obra perfeita, por isso é o Salvador. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Foi isso que Jesus disse no versículo 4. Acompanhe comigo outra vez a leitura dos 5 primeiros versículos desse capítulo. Diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Sabe, eu não consigo parar de falar sobre esses 5 primeiros versículos, principalmente o versículo 4, que me fascina. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Este versículo me fascina porque mostra que Jesus viveu uma vida exemplar. Ele estabeleceu o exemplo para todos nós. O seu propósito de vida era glorificar o Pai, terminando a obra que ele lhe deu para fazer. Qual é o seu propósito de vida? O principal objetivo da vida do homem é glorificar a Deus. Mas como fazemos isto? Fazendo a obra que o Pai nos deu para fazer. O versículo 4 do capítulo 17 de João mexe com você também? Você acredita que Deus tem uma obra para você realizar durante sua vida? Não são as obras que nos salvam. Isaías diz que as nossas obras jamais poderiam ser a base para nosso perdão, porque elas são como trapos de imundícia. Trapos de imundícia eram os panos que os leprosos usavam para enrolar suas feridas infectadas. Não havia nada mais imundo do que aqueles trapos. E é a isto que podemos comparar as nossas obras em relação à nossa salvação. Só uma coisa pode nos salvar: a obra que Jesus completou na cruz. Não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Ao mesmo tempo, não quer dizer que a palavra obras seja algum palavrão proibido. Não somos salvos por obras, tudo bem, mas isso não quer dizer que boas obras não tenham nada a ver com a vida de um cristão. Fazendo um traçado da palavra obra ou obras na Bíblia, vemos como elas estão ligadas ao propósito da nossa salvação. O propósito final da nossa salvação é o céu e a eternidade, mas existe um trabalho que Deus tem para nós nesta vida. Ele nos salvou para que andássemos nessas obras pré-determinadas por Ele para nós. Por isso devemos refletir sobre a obra que o Pai determinou para cada um de nós. Acho que todos nós somos desafiados neste sentido quando ouvimos a oração que o Senhor Jesus fez. A preocupação que Jesus tinha em relação à sua vida e à sua obra serve de exemplo para a nossa vida, para o nosso ministério, nossa obra ou trabalho. Estes 5 primeiros versículos do capítulo 17 de João nos oferecem pelo menos 3 ilustrações maravilhosas. Primeiramente, a encarnação de Jesus Cristo, ilustrada no versículo 5, quando ele ora: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isto nos faz lembrar que Jesus não passou a existir a partir do dia em que nasceu como um nenê na noite de Natal em Belém. Ele sempre existiu. É o que João nos diz no primeiro capítulo deste Evangelho. Ele era a Palavra e estava com Deus, e era Deus.
Mas depois a palavra se tornou carne e viveu entre nós durante 33 anos. Foi sua encarnação. O versículo 5 conta que Jesus estava voltando para o estado glorificado que ele tinha antes que o mundo existisse, antes que ele tivesse vindo para a terra. Este versículo está falando sobre a encarnação de Jesus Cristo. Encarnação significa a vida de Deus em carne. Esta é uma das palavras mais importantes da Bíblia. É a palavra das boas novas do nascimento de Jesus, encarnação. Depois, principalmente no versículo 2, lemos sobre a comissão de Jesus Cristo. Deus o comissionou para uma tarefa. Um oficial do exército tem uma comissão que vem dos seus superiores, e são essas autoridades superiores que o enviam a missões em prestação de serviço ao Estado. O Pai comissionou Jesus, o Filho, e o comissionou com esta missão específica, descrita nesses 2 versículos. Pois lhe desse autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta foi a obra que o Pai deu para Jesus fazer. Jesus foi comissionado pelo Pai. Jesus Cristo foi um homem com uma missão. Ele sabia muito bem qual era a sua missão e nunca a perdeu de vista. Ele estava sempre preocupado em cumprir esta missão. E aqui, no final da sua vida, ele diz ao seu comandante, ao seu pai: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E que obra foi esta? O Pai deu ao Filho poder ou autoridade sobre toda a carne, isso quer dizer sobre todo ser humano. O Pai lhe deu o poder de conceder vida eterna a todos aqueles que lhe entregou. Preste atenção nessa expressão, todos os que lhe deste. Por 7 vezes nesta oração o Senhor se refere aos apóstolos como aqueles que lhe foram dados pelo Pai. Ele também se refere àqueles que viriam a crer por causa dos apóstolos como aqueles que lhe foram dados pelo Pai. No capítulo 6, no Sermão do Pão da Vida, Jesus também fez a mesma referência. Ele diz que apenas aqueles que lhe foram dados pelo Pai poderiam vir a ele. Todos aqueles que foram dados ou chamados pelo Pai viriam a ele. Agora, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, o povo de Israel se tornou o grande exemplo do livre-arbítrio e da capacidade de escolha do homem, porque eles escolheram não ser os escolhidos. Deus fez toda a humanidade com capacidade de livre escolha. Isso quer dizer que nós podemos escolher ser salvos ou não. Essa é a grande verdade. Quando algumas pessoas ouvem isso, dizem: Ei, espera um pouco, ou uma coisa ou outra, ou Deus nos escolhe ou nós escolheremos Deus. Sinceramente, eu não acho que tenha que ser uma coisa ou outra, sabe? Eu creio que as Escrituras são muito claras a respeito do fato de Deus ter nos escolhido, mas precisamos ter vontade de servir a Deus, de seguir a Deus, de cumprir a sua palavra, de cumprir os seus mandamentos. Caso contrário, não seremos escolhidos, não. Não vamos herdar os céus. A Escritura é clara sobre isso. No capítulo 15 deste Evangelho, no Sermão da Última Ceia, versículo 16, Jesus disse aos apóstolos que já deviam ter feito muitas escolhas. Lembram? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Mas o fato é que os discípulos também precisavam permanecer nele. O próprio Jesus foi bem claro: permaneçam em mim, permaneçam em mim. Toda vara que está em mim dá bom fruto, está ótimo, mas aquele que não dá fruto, vou ter que cortar. Não é verdade? Lembram? Nós falamos muito sobre esse assunto, então é muito clara a palavra de Deus. Somos escolhidos, mas precisamos permanecer nele. Eu já ouvi falar que na porta do céu tem um cartaz pendurado com as seguintes palavras: quem quiser pode entrar. Quer dizer, quem escolher entrar, pode entrar. Mas, quando abrimos a porta e entramos e fechamos a porta atrás de nós, deparamos-nos com outro cartaz que diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Acho que as duas coisas são verdadeiras. O fato disso tudo ser difícil de compreender não incomoda Deus, não. Creio que Deus afirma que as duas coisas são absolutamente verdadeiras. E se forem o fato de eu compreender intelectualmente ou não tem a menor importância. Não é uma questão de uma coisa ou outra. São as duas, mas João parece enfatizar muito nesta oração essa questão do Senhor Jesus ter se entregado por nós, ter nos escolhido. Encontramos 7 vezes a expressão todos os que lhe deste. João registrou essa frase de Jesus várias vezes. Quando a Bíblia ensina sobre a questão da salvação, ela é muito clara.
A verdade básica sobre essa questão é que somos escolhidos para sermos santos, mas precisamos permanecer santos, permanecer no Senhor. Não podemos nos desviar do seu caminho. Às vezes um pouco de teologia faz bem, não é? E ajuda a desfazer certos conceitos errôneos. Por exemplo, quando algumas pessoas falam de Deus, passam a ideia de que Deus não é tão bom assim, e que Jesus é bonzinho. Acaba equilibrando um pouco as coisas, parece. Por isso, quando o Filho veio ao mundo, morreu na cruz para acalmar um pouco o Pai, que está sempre bravo. Depois de Jesus sofrer o suficiente, o Pai ficou mais calmo, um pouco mais calmo, e perdoou os pecadores. Não é isso que as Escrituras ensinam. A Bíblia ensina que a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. Mas de quem foi o primeiro passo para que a justiça divina fosse satisfeita, hein? Do Pai. O Pai deu o primeiro passo nessa direção. Constatamos isso no começo. Do começo ao fim da oração, podemos dizer. O Pai dando o passo fundamental para que o plano de salvação fosse concretizado. É isso que enxergamos nessa oração de Jesus. Foi o Pai quem comissionou o Filho. Foi o Pai quem deu autoridade e poder ao Filho para conceder vida eterna para todos os que o Pai lhe daria. No versículo 13 encontramos uma definição de vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Lembrem-se que ainda estamos buscando respostas para as perguntas: quem é Jesus? O que é fé? E o que é vida? Na primeira parte desta oração, Jesus é o Eterno, aquele que já existia, glorificado com o Pai, antes que o mundo fosse criado. Jesus é eterno. A palavra eterno significa que sempre existiu e sempre existirá. Os homens que conviveram com Jesus enquanto ele viveu na terra estiveram em contato com alguém que sempre existiu. Eles conheceram alguém que viverá para sempre, porque hoje ele vive também em nossas vidas. E isto é ser eterno. No próximo programa nós vamos continuar estudando esse assunto tão precioso e respondendo a estas perguntas gloriosas. Quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? Eu tenho uma preocupação muito grande com uma coisa. Meu desejo é que você, meu ouvinte, possa viver a verdadeira vida. Uma vida de liberdade, felicidade, alegria constante. Isso só é possível quando descobrimos exatamente quem é Jesus e vivemos nele e vivemos para ele. Bom, eu quero que você não perca o próximo programa, porque será maravilhoso continuarmos com esse estudo. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.